Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rádio Luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim falar aqui um pouquinho sobre os misteriosos e enigmáticos anjos. Quem são os anjos, onde eles vivem, né? É, como eles trabalham, né? Qual é a sua posição na hierarquia espiritual. Bom, pessoal, antes de mais nada, a primeira coisa que eu vou dizer é, ao contrário que a maioria das religiões pensa, principalmente a evangélica e a católica, os anjos, né? Os anjos não foram criados perfeitos, puros, amorosos e sábios por Deus. Por quê? Porque isso seria uma injustiça da parte de Deus. Criar um ser já puro, sábio, santo e perfeito. Então, esse é um grande mito, né, da nossa humanidade, que é nos imposto aí pelas religiões primitivas, diga-se de passagem, que nos fala que os anjos já foram criados perfeitos, puros, santos, sábios. E, na realidade, os anjos nada mais são do que uma evolução milenar de nós seres humanos. Então, os anjos nada mais são do que pessoas como eu e você que está ouvindo esse áudio, que através de um longo processo de depuração mental, espiritual e emocional, alcançaram um estado de pureza tão grande que já alcançaram a faixa da angelitude, que se encontra no plano búdico, né? Porque o ser humano é a dimensão mais alta, mais elevada que um ser humano pode alcançar é o mental superior ou abstrato. Ou seja, até o mental superior ou abstrato, que é uma dimensão mental mais elevada que existe, ainda é a dimensão mais alta que nós humanos, ainda na faixa evolutiva humana, pode alcançar. Ou seja, a partir do plano mental superior já se conta o plano búdico, ou plano dos anjos, onde só pode habitar seres que realmente alcançaram a angelitude. Então, os anjos nada mais é do que um produto aperfeiçoado de nós, seres humanos. Os anjos não foram criados perfeitos, nem puros e nem sábios, né? Por exemplo, Jesus, ele está na categoria de anjos. Ele é o anjo mais velho, mais experiente. Ele é um anjo, mas não quer dizer que ele sempre foi assim. Jesus, há bilhões de anos atrás, né? Ele já foi como nós, ele já errou, ele já matou, ele já mentiu, já enganou, já cometeu suicídio, já fez um monte de coisa. Tudo que nós estamos fazendo ele já fez. Ele conhece muito bem as dores humanas, as dificuldades humanas. Então, Jesus não já reencarnou puro e perfeito, já reencarnou como Cristo, não. Ele passou por diversas etapas evolutivas, certo? Passou por diversas etapas evolutivas. Então, esse é o grande mito de dizer que um anjo ele sempre foi perfeito. E não é verdade, né? Jesus é uma consciência angélica que alcançou a angelitude há milhões de anos, né? Inclusive, quando nosso planeta foi criado, Jesus já era um anjo. E nosso planeta foi criado, segundo cientistas aí, há mais de, se eu não me engano, há mais de 4 bilhões de anos atrás. Ou seja, há 4 bilhões de anos atrás, Jesus já era um anjo, já ajudava a criar planetas, né? Ele não cria sozinho, ele ajuda a criar, né? Ele não tem poder ainda para criar um planeta sozinho. Que tem poder para criar um planeta praticamente sozinho é o Cristo Solar, que é outra entidade muito mais evoluída do que o Cristo Planetário, e o Cristo Planetário é muito mais evoluído do que Jesus Cristo. Eu já falei isso aqui num dos meus vídeos,
que está aí no canal, né? Eu falo sobre Jesus não é a hierarquia, não é o anjo, não é o Cristo planetário. Tá aí, um dos vídeos tá aí no canal. Certo, pessoal? Então Jesus é um anjo. O anjo Miguel também já foi um humano. O anjo Rafael, Gabriel, Uriel, Ismael, Xandiel, Azrael e todos os outros anjos, né? O anjo Daniel e tudo mais, Joviel, já foram humanos como nós, só que se contam numa faixa superior à evolução dos anjos, dos homens, assim como os homens estão na faixa evolutiva superior à dos animais. Então a mesma distância do cachorro está do homem é a mesma distância que nós estamos do homem está do anjo, certo? Então, a contada da Igreja Católica, Evangélica, Protestante, seja lá o que for, todas as religiões que são derivadas aí do cristianismo, né? Que colocaram essa ideia de dizer que anjos sempre foram perfeitos e na realidade não, pessoal. Todo ser humano daqui a milhões de anos se tornará um anjo. Então, provavelmente, quando nós alcançar a angelitude, os espíritos que ainda estagiam no reino animal se tornarão humanos e eles acharão que nós sempre foram assim, perfeito, porque estão vendo apenas o resultado de milhões de anos de evolução. Eles vão achar que nós sempre foi puros e perfeito, mal eles sabem que no nosso passado remoto, né, já matamos, já fomos feiticeiros, já mentimos, já roubamos, já fizeram um monte de coisa. Certo, pessoal? E outra coisa, muita gente acha que quando alcançarmos a angelitude, é o grau mais alto de evolução que um espírito pode alcançar. E, em verdade, isso não é verdade, porque acima do anjo existem os arcanjos planetários ou cristos planetários, né? Coisa sua aura é do tamanho do campo magnético do planeta, né? Que é outra faixa evolutiva superior à dos anjos, assim como existem os cristos planetários que estão acima dos cristos, não, tem os cristos solares, né, que estão acima dos cristos planetários, e os cristos planetários estão acima dos anjos, né? Por exemplo, nosso Sol possui uma consciência crística solar, né? Então, o Sol que nós vemos, o Sol físico que nós vemos, nada mais é do que o corpo físico do Cristo solar, assim como nosso planeta Terra é o corpo físico do nosso Cristo planetário. Jesus é apenas o anjo governador desse planeta que foi eleito aí pelo próprio Cristo planetário ou outra entidade acima dele para governar esse planeta. Inclusive, Jesus Cristo governa não só a Terra, mas 4 planetas, inclusive Sirius B. Jesus também é o governador daquele planeta. Certo, pessoal? Então, tira esse mito aí de dizer que anjos sempre foram puros. Não foi. Os anjos nada mais é do que o resultado da depuração de milhares, talvez até milhões de anos da faixa humana, né? Por exemplo, Ramatiz já está mais próximo da angelitude. Buda, Hermes Trismegisto, Serapis Bey, Confúcio, Saint-Germain, esses seres já estão bem próximos e já alcançaram o nível do mental superior, ou seja, já estão no linear, na fronteira dos planos angélicos. Claro que vai levar mais alguns milênios, vários milênios, mas eles já estão bem mais próximos de alcançar a angelitude do que nós. Onde eles vão dar esse novo salto quântico, ele sairá da faixa humana para a faixa angélica. E a gente não pode nunca esquecer que a angelitude não é o grau mais alto que mais alto de evolução espiritual. Não, existem outros níveis, né? Porque depois do anjo vamos nos tornar um arcanjo planetário ou um Cristo planetário. Depois de bilhões e bilhões de anos vamos nos tornar um Cristo solar. Depois de
bilhões e bilhões de anos, vamos tornar um Cristo galáctico, onde vamos junta com outras consciências cósmicas, vamos dirigir, governar ou até criar uma galáxia inteira. Certo, pessoal? Então esse é o nosso destino, é nos tornar anjos, depois arcanjos, depois querubins solares, depois serafins galácticos. Certo? Então a evolução não para na angelitude. Certo? Bota isso na cabecinha de vocês, que a angelitude não é o ápice da nossa evolução, existem outros graus evolutivos. Certo, pessoal? Então é isso que eu queria dizer. Os anjos nada mais são do que os velhos humanos que agora alcançaram a angelitude, assim como nós um dia alcançaremos, né? O demônio de hoje será o anjo do futuro, assim como o anjo de hoje já foi o demônio do passado. Tudo é uma questão de tempo, de perspectiva, de visão consciencial. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixe o like, comenta aí e até o próximo áudio. Fique na paz do nosso Senhor Sananda, ou Jesus Cristo, como conhecemos aqui na Terra. Fique na paz.